Muito bem, meus caros amigos e amigas. Hoje eu gostaria de fazer uma live sobre um assunto que liga a ciência com a fé. A ciência sempre foi muito valorizada pela Igreja, tanto assim que na Idade Média, por exemplo, os grandes pesquisadores, os grandes cientistas foram sempre padres da Igreja, monges, que descobriram muitas coisas, fizeram as grandes construções, por exemplo, das magníficas basílicas da Idade Média, as catedrais, e cuidaram de toda a obra de arte, cuidaram da música, cuidaram da arquitetura, cuidaram do direito, enfim, toda a cultura foi assim cuidada pela Igreja. E a Igreja, então, sempre teve um amor muito grande pela ciência, porque tanto a ciência quanto a fé são duas filhas de Deus. O mesmo Deus que nos deu a ciência, nos deu a fé. Então, não pode haver oposição entre a ciência e a fé. Inclusive, o Concílio Vaticano II, naquele documento Gaudium et Spes, né, alegrias e esperanças, né, o Vaticano diz que se o pesquisador ele pesquisa com seriedade, né, ele toca o rosto de Deus. Por quê? Porque ele vê a maravilha de Deus na ciência. Então, por isso, a igreja sempre se preocupou com a ciência. Inclusive, não sei se você sabe, o primeiro observatório espacial que houve no mundo, por volta do ano 1500, quem fundou foi a igreja, né? E os grandes cosmólogos, astrônomos, astrofísicos sempre foram homens da igreja, né? Então, nessa nossa conversa de hoje, eu gostaria de conversar um pouco sobre um dos pontos da ciência que liga hoje à fé muito bem e que é muito importante, e que é uma das descobertas mais fantásticas que nós temos agora no século XXI, o Big Bang. Né? O que foi o Big Bang? Eu gostaria de passar aqui alguns slides para você explicando. Você está vendo aí nesse primeiro slide, né, um padre da igreja, jesuíta, né, padre George Henri Lemaitre, belga, que nasceu em 1894, morreu em 1966, era doutor em astrofísica, um padre da igreja, vocês estão vendo, ele é de batina, né? E com as suas equações matemáticas aí nesse quadro negro, né? E ele então estudou profundamente a questão do Big Bang, né? O chamado ovo cósmico, né? Que deu assim como que origem ao universo. Então, o que foi o Big Bang? Eu gostaria de colocar uma primeira explicação e depois mostrar alguns slides sobre isso. Né? Sempre a humanidade quis saber como é que o mundo começou, como é que o universo teve origem. Né? Então, no começo do século XX, né, por volta de 1900, mais ou menos, os astrofísicos, astrônomos, observando as estrelas, observando as galáxias, perceberam que elas estavam se afastando. E quanto mais elas se afastavam uma das outras, mais aumentava essa velocidade de fuga, de afastamento. Então começaram a pensar o seguinte: bom, se há um afastamento aí no cosmos, então isso deve ter tido um começo, deve ter tido uma origem. Então começaram a imaginar: será que não houve uma espécie de uma explosão? Né? Quando você tem a explosão, por exemplo, de uma granada, né, é um ponto central que depois se estilhaça em milhares de pedaços que abrange muito. Bom, e começaram então essa pesquisa, né? E um físico, Dr. Henry Hubble, americano, ele realmente descobriu, né, uma série de pesquisas no campo da astronomia, descobriu que realmente, né, o universo estava em expansão. E uma expansão fantástica. Quanto mais abre, mais aumenta a velocidade. E ninguém sabe onde é que isso vai chegar. Eu vejo nisso uma certa visão de Deus. Né? Assim como o universo é infinito, se a criatura do universo, os físicos não sabem até onde isso vai, e o Criador? Se o universo tem essa dimensão para nós hoje infinita, né? Aliás, tem muitas coisas na ciência que são infinitas.
Se você começar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, onde é que você vai parar? Não vai ter fim. Não vai ter fim. É infinito. Entende? Ou seja, parece que Deus já deixou na própria ciência, na própria natureza, a marca da sua presença. Muito bom. Então começaram a pesquisar essa questão do universo se expandindo, né? E o Dr. Einstein, né, que era contemporâneo do padre Georges Lamaitre, que fez inclusive várias palestras com o padre Georges Lamaitre. Nessa época o Einstein tinha desenvolvido a teoria geral da relatividade, que tem muito a ver com essa questão toda, né? Bom, e em 1960, um outro físico inglês chamado Dr. Peter Higgs, Dr. Peter Higgs disse o seguinte: bom, se o universo começou de uma explosão, então essa explosão foi uma explosão apenas assim, onde tinha radiações de partículas elementares, né? Não era massa, não, era energia pura. Então ele disse, bom, para que essa energia pura fosse se transformando em matéria e surgissem então os corpos, né? Surgissem as estrelas, surgissem os astros, etc. Então, Dr. Higgs disse o seguinte, tem que existir uma partículazinha que ficou sendo chamada de bóson. Isso porque o Dr. Albert Einstein tinha descoberto que no modelo padrão da física tinham 17 partículas infinitamente pequenas, vamos dizer assim, e que existiam no universo. E 16 já eram conhecidas. Faltava conhecer essa partícula chamada bóson, que depois ficou chamada de bóson de Higgs, que foi o Dr. Higgs que disse que era preciso que ela existisse para que o universo pudesse existir. Então, em 1960, o Dr. Peter Higgs disse que tem que existir essa partícula. Só que essa partícula não era ainda conhecida. Bom, enquanto isso, o padre Georges Lamaitre já tinha proposto o seguinte, que o universo, né, começou com uma explosão de uma partícula extremamente pequena, que eles chamavam de singularidade, e que alguns começaram a chamar de ovo cósmico. Esta partícula é uma coisa impressionante. Você tem que entender o seguinte, todo o universo que nós conhecemos hoje, as bilhões de galáxias e bilhões de estrelas estavam todas nessa partícula, que os físicos chamam de infinitamente pequena. Uma coisa que só Deus pode fazer. Como é que você consegue colocar todo o universo numa partícula menor que a ponta de um alfinete? É isto que os físicos descobriram. Eles descobriram isso. E o doutor Georges Lamaitre, o padre doutor Georges Lamaitre, colocou essa proposta e apresentou para o doutor Albert Einstein. O Einstein, em princípio, não aceitou. Tá, não é possível. Mas aí o padre Georges Lamaitre sentou com Einstein e começou a explicar para o Einstein, dentro da teoria geral da relatividade do Einstein, que ele tinha desenvolvido. E o Einstein viu que bateu, fechou. Então o Einstein disse, olha, realmente, padre, é a melhor explicação que eu já encontrei para a origem do universo. Então aí começou. E aí começaram, então, a procurar, né, o tal bóson de Higgs. Né? Essa partícula que a imprensa começou, quando ela foi descoberta no ano 2012, a imprensa começou a chamar de a partícula de Deus. Por que partícula de Deus? Porque essa partícula meio milagrosa, vamos dizer assim, para quem não entende a física, que transforma energia pura em matéria. Segundo aquela equação do Einstein, energia igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Né? Só que não é um milagre isso aí é um fato científico. Esse bóson, ele consegue juntar, por exemplo, 2 átomos de hélio, 3, 4, formar o átomo de carbono e assim por diante. Bom, para descobrir este bóson, essa partícula, a 17ª partícula básica, né, do modelo padrão da física, construíram na Europa a maior máquina humana de todos os tempos, o chamado LHC, que em inglês quer dizer Large Hadron
Collider. É um acelerador de partículas e que você consegue chocar duas partículas atômicas, mais do que atômicas, nucleares, numa velocidade quase que a velocidade da luz. Pra você ter ideia, a velocidade da luz são 300 mil quilômetros por segundo, ou 300 milhões de metros por segundo. Esse aparelho chamado LHC, ele foi construído entre a França e a Suíça. É um anel de 27 quilômetros de comprimento, né? E que fica a 100 metros abaixo da Terra, porque ele não pode. São experiências que não podem ser feitas a nível solar, a nível da Terra, porque emite radiações. Quem fez essa máquina humana mais poderosa do mundo foi o Centro de Energia Nuclear Europeu e gastou 10 a 15 bilhões de euros para construir essa máquina. Quando colocaram essa máquina em funcionamento, encontraram o tal bóson de Higgs. E aqui eu quero colocar uma coisa muito interessante. Quando aí você está vendo nesse slide o LHC, o Large Hadron Collider. Você vê esse anel aí, né, que pega a parte da França e pega a parte na divisa da França com a Suíça. Bom, quando colocaram esse anel para funcionar, e você está vendo a tubulação dele, por onde acontecem as acelerações das partículas, você está vendo aí do lado direito do slide, né? Quando deram a partida no LHC, deu problema. E sabe quem foi convidado para ajudar a resolver o problema? O Observatório do Vaticano. O Observatório do Vaticano, que tem cientistas astrônomos de altíssimo nível. E o Vaticano foi ajudar. E resolver o problema, né, de funcionamento do LHC e encontraram o bóson de Higgs. No slide de cima do lado esquerdo, você está vendo aí o anel, né? Embaixo, você está vendo aí a explosão que acontece quando dois prótons se encontram quase que na velocidade da luz, numa energia inimaginável grande. E eles são esmigalhados, e quando eles são esmigalhados, emitem uma série de partículas subatômicas, e aí, por aparelhos extremamente sensíveis, descobriram, então, o bóson de Higgs. Ou seja, confirmou aquilo que o padre Georges Lemaitre, né, o nosso amigo de Einstein, padre da igreja, confirmou o que ele tinha dito, que o universo começou dessa partícula que explodiu. Só que agora, com os avanços que já houve na ciência, a gente sabe que não foi uma explosão. Bom, foi uma explosão, mas que hoje eles já não estão chamando mais de explosão. Já não falam mais de Big Bang. Estão falando em Big Expansion, ou Big Inflation, inflação, expansão. Por quê? Porque tudo isso foi extremamente organizado. Quando aconteceu o início de tudo isso, esta energia que saiu dessa partícula chegava-se numa temperatura que ninguém, nem matematicamente, nem teoricamente, conseguia determinar. Eram trilhões de graus de temperatura. 1/100º de segundo depois, essa temperatura já caiu para 300 milhões de graus Celsius. Você imagina 300 milhões de graus Celsius. Você põe a mão na água fervendo, são 100 grauzinhos. Agora você imagina 300 milhões. Muito bem. Isso foi esfriando com o tempo, né? E depois de 15 bilhões de anos, chegou até o homem. Então, os físicos chamam isso de princípio antrópico, ou seja, tudo foi feito para que o homem existisse. E por que os físicos colocam isso? Não é a igreja. Porque se nesta evolução que houve do Big Bang até hoje, alguma coisa tivesse sido diferente, minimamente, por exemplo, se a lei da gravidade, né? Todo mundo sabe que a aceleração da gravidade é de 9,81 metros por segundo ao quadrado.
Se a aceleração da gravidade não fosse essa, fosse algo minimamente diferente, nós não existiríamos. Não existiria esse mundo nosso. Então, os físicos percebem que alguém guiou essa expansão. Por isso que não chamam de explosão, porque explosão é caótica, agora chama mais de inflação, de expansão, porque teve uma meta. Então, você está vendo aí esse slide do lado esquerdo com a mão de Deus aí dando a partida. Então, hoje, né, pelo menos hoje, com o conhecimento que se tem hoje, foi assim que Deus começou o universo. Não sei, pode ser que amanhã descubram algo ainda mais impressionante. Mas do que nós sabemos hoje, o mundo começou aí. Ou seja, aquela passagem lá do Gênesis, né? Deus fez a luz. Deus disse, faça-se a luz. A luz foi feita. Ora, o que é o Big Bang? O Big Bang é luz pura. É luz pura. Né? Então, a gente vê que há um casamento da revelação divina, que não é científica, mas é religiosa. Há um casamento ali com a ciência, de certa forma. Bom, e aí você está vendo aí algumas outras figuras nesse slide, né? Por exemplo, do lado direito em cima, você vê a partículazinha central que começa, né, a evoluir, né, e forma uma espécie desse cone, e nesse cone você está vendo várias fases aí, onde vão surgindo, então, os corpos, né, celestes. Embaixo, do lado direito, esse cone olhado de dentro, né? E essas linhas todas aí têm explicações de radiação, né? Que não é o caso de eu entrar aqui agora, né? Mas mostra aí, reparem que está escrito aí, Accelerate Expansion of the Universe. Aceleração da expansão do universo. Já não se fala mais em explosão, né? Do lado esquerdo, embaixo, você está vendo aí a mesma coisa de um outro tipo de ilustração. Bom, nós temos aí, né, esse slide que eu já mostrei, e o que existia antes do Big Bang? Então, agora os físicos sabem que havia um ponto com energia e massa que eles dizem infinitos, chamado de singularidade. Por que os físicos chamam de infinitos? Porque eles não conseguem medir o peso dessa partícula e a energia que ela traz nela. Então, eles falam infinito. Como o universo, por exemplo, que está se abrindo e ninguém sabe onde é que vai chegar, então os filhos é infinito. Né? Bom, então, aí no tempo nós temos as leis da natureza, né? Incluindo a do tempo, ainda não havia sido criado. Então, os físicos hoje entenderam o seguinte, que antes de acontecer esse fenômeno do Big Bang, não existia nem o tempo e não existia o espaço. Ou seja, era uma realidade só de Deus. Uma realidade que um dia nós vamos voltar a ela, porque na eternidade não vai ter mais tempo, nem vai ter espaço. Então, aí, a ciência começa a mostrar que a existência do universo é uma existência finita, que começou um dia e que vai terminar um dia, porque tudo aquilo que é criatura de Deus não é infinito, não é imortal. A única criatura de Deus que é imortal são os anjos e os homens. A natureza não é. A matéria não é imortal. Ela teve um começo, vai ter um fim, vai ter uma modificação. Quando Deus fala que vai haver novos céus e nova terra, né? Tá aí. Bom, aqui está escrito algumas coisas que eu já falei, o universo e expansão, do Dr. Edwin Hubble, que foi quem né, descobriu a expansão do universo, confirmou. A hipótese do padre Lamette de que todo o universo, não somente a matéria, mas também o próprio espaço, estava comprimido num único ponto, chamado de átomo primordial, ou ovo cósmico, né? O doutor Padre Lamette, ele recebeu em 1953 a medalha Arthur Eddington, que era um outro grande pesquisador, Arthur Eddington, em inglês, né? E este pesquisador, Fred Hoyle, ele que acreditava muito no universo estacionário, né? Não acreditava na expansão, ele depois é que deu o nome de Big Bang, em 1940, né? Por ele ser defensor da teoria do universo estacionário. Bom, mas aí são alguns detalhes apenas. Em 1966, o Big Bang foi confirmado pelos experimentos de um pesquisador chamado Arnold Penzias e Robert
Woodrow Wilson. Mas ficava ainda a questão do bóson de Higgs, né? E vocês estão vendo aí, olha, no slide, nesse slide, do lado esquerdo em cima, exatamente o Dr. Albert Einstein conversando com o padre George Lemaitre, de batina, naquele tempo os padres todos usavam batina, do lado direito também, os dois conversando, do lado esquerdo a gente vê aí o Papa Pio XII, né, recebendo um dos pesquisadores aí, né, parece que seja até o próprio padre George Lemaitre, conversando sobre essas descobertas todas, e vocês veem do lado direito embaixo algumas equações aí, você vai ver que são bastante simples, né? As equações aí da astrofísica, né? Eu pude estudar um pouco disso quando eu estudei a teoria de um curso chamado cálculo tensorial. O cálculo tensorial é a matemática básica necessária para você poder entender a teoria geral da relatividade de Einstein. Bom, a inflação cósmica, como eu disse, é uma expansão assim abrupta de um ponto com um raio de 1 bilionésimo de um próton. Eu não consigo explicar isso, né? Um bilionésimo. O próton, ele é invisível a olho nu. Você imagina dividir o próton em 1000 partes, depois uma parte dessa divide em mais 1000, e outra parte dessa divide em mais 1000. Então, você vai ter 1 bilionésimo de um próton, né? Então, a expansão começou, né? E depois o universo, depois de um tempo, atingiu assim, que estava no tamanho de uma laranja, né? E passaram-se muito tempo, né? Agora, eu coloco um número aí, né? A idade do universo. Em 1 trilionésimo de trilionésimo, de segundo, que é esse número que está aí embaixo, né? O 10 com essa quantidade quase que infinita de zeros aí, mostra a temperatura dessa partícula quando ela começou a se expandir, né? É algo assim, para quem entende matemática, é 10 elevado à potência 15, ou seja, é o 10 seguido de 15 zeros de graus Celsius, né, que tudo começou. Olha, isto hoje é comprovado cientificamente. Agora eu coloco aqui essa pergunta: quem é capaz de fazer isso? Quem é capaz de gerar uma coisa dessa, a não ser Deus? Então, hoje, a gente começa a perceber que a maior parte dos físicos, eles acreditam em Deus. Eu li uma pesquisa esses dias que pelo menos 70% dos físicos acreditam em Deus, porque não tem explicação para o universo, né? Por exemplo, entre 0,1 segundo, 1/10 segundo e 3 minutos, os prótons e os nêutrons se fundiram e criaram os primeiros núcleos atômicos, através do tal bóson de Higgs que eu já expliquei. O universo inteiro tinha o tamanho equivalente a 1/10 da Via Láctea, a nossa Via Láctea, né, onde nós estamos, e definem-se as leis da natureza, que vão, então, comandar todo o processo até o final dos tempos. Quais são essas leis da natureza? Tudo que há na física hoje, né? Por exemplo, aceleração da gravidade, as leis do eletromagnetismo, tudo que sustenta o universo foi definido aí, né? Nós podemos dizer nesse código genético do universo que foi o início do Big Bang, tá? Bom, mais ou menos 13,8 bilhões de anos atrás, tudo começou, né? E aí você vê uma foto, mais ou menos, aí, que tenta explicar mais ou menos o universo com 3 minutos, numa temperatura de 100 milhões de graus Celsius. Bom, aqui tem uma coisa complicada de explicar, que é a tal de radiação cósmica de fundo. Núcleos atômicos, eles atraíram os elétrons livres e assim criaram os átomos. Você sabe que o átomo é formado de elétrons, né? E no núcleo com os prótons. Essa radiação cósmica de fundo se instalou e os fótons, que são pacotes de energia, passaram a transmitir a luz. Antes disso, o universo era opaco, escuro, com os fótons presos e, portanto, sem luz. Então, começou a surgir a luz. Aí nós já estamos num tempo de 3,7 bilhões de anos. Bom, começam a surgir as primeiras estrelas. Então, a gravidade condensou nuvens de poeira de energia e de gás, criando, então, as estrelas. Aí começaram a surgir os elementos aí
no universo, né? Com o tempo vai surgir o sistema solar. O sistema solar se deu quando o nosso Sol, que é uma das estrelas de trilhões que existem no universo, se deu quando o nosso Sol, a nossa estrela, atraiu matéria que passou, né, a orbitar mais tarde, né, adquirindo a forma de planetas. Então, como ele tem, porque a atração gravitacional depende da massa dos corpos, né? Um corpo mais pesado, ele puxa para perto dele um corpo mais leve, né? E esse corpo mais leve começa a girar em torno dele, né? Pelo princípio da inércia. Então, aí começou a surgir o Sol com os planetas, e nós já estamos com 4,6 bilhões de anos, né? Após o início do Big Bang, né? E vamos falar um pouco da nossa Via Láctea, que é exatamente a galáxia em que nós estamos. Existem bilhões de galáxias no universo. Existe uma delas que se chama Via Láctea, que é a nossa galáxia, onde está o sistema solar. Se um observador posicionado no centro da nossa galáxia, ele observasse a Terra, ela estaria coberta de gelo, né? Pois há 27 mil anos o planeta passava por um período glacial severo. Então, aí a ciência agora começa a entender como é que surgiu a Terra, como é que surgiram as coisas, tá certo? É onde os físicos vão entendendo que tudo foi feito para que nós chegássemos num planeta que tivesse as condições de vida humana, temperatura adequada, porque qualquer diferença mínima que houvesse, a temperatura aqui na Terra podia passar aí dos 100 graus e ninguém existiria mais aqui. Então, aí, com mais ou menos 27 mil anos, nós temos aí essa descoberta. Bom, Centauri é uma estrela. Ao observarmos a estrela mais próxima do sistema solar, que é esta aí, nós vemos como ela era há mais de 4 anos, o tempo que levou para a sua luz chegar até aqui. Vejam, isso aqui mostra o seguinte, o que é a velocidade da luz, né? Essa estrela Centauri é a estrela que está mais próxima de nós. A luz dela, para chegar aqui, caminhando na velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, demorou 4 anos e 2 meses para chegar até aqui. Aí você começa a entender as distâncias que existem no universo. Se a estrela mais próxima de nós, a primeirinha, essa que você vê brilhando aí no céu, né? A luz dela, para chegar aqui na Terra, gastou 4 anos, numa velocidade inimaginável, né? Quando você aperta um interruptor, quase que instantaneamente a luz acende. Não é instantaneamente, mas para a nossa sensação é instantâneo. Por quê? Porque a velocidade da luz é quase que infinita para nós. Bom, o Sol. Se o Sol deixasse de existir, demoraria mais de 8 minutos para que um observador da Terra pudesse saber o ocorrido, né? Ou seja, é quanto leva para a luz emitida por nossa estrela chegar até o planeta, ok? Então, se o Sol deixasse de existir, houve uma explosão do Sol. Esse efeito, na velocidade da luz, demoraria 8 minutos para chegar aqui. Veja que aquela estrela Centauri leva 4 anos, né? É completamente diferente. Bom, aqui eu tenho um slide muito interessante que mostra exatamente toda a evolução que houve do Big Bang para chegar até onde? Para chegar até o homem. Isso chama-se princípio antrópico. Então, você lá na pontinha esquerda do slide, você está vendo o ovo cósmico lá, que começa a se abrir, né? E depois aí, por enquanto, é uma nuvem apenas de energia. Só tem ali energia que se em forma de luz, vamos dizer assim, que depois, com o tempo, vão surgindo. Então, em cada secção dessa, você vai vendo surgir aí os elementos, né? Até surgir o nosso Sol, nosso planeta, e chegar até o homem. Isso os físicos chamam de princípio antrópico. Olha, o que isso significa para nós? Significa que quem conduziu tudo isso foi a mão de Deus. A igreja aceita essa evolução, né? Desde que se suponha
que quem conduziu essa evolução, quem produziu tudo isso, e quem comandou tudo isso, foi a vontade de Deus, que colocou nesses elementos materiais uma lei, uma força e uma capacidade de evolução para chegar até o ser humano. Por que Deus quis assim? É difícil de explicar. Ele quis assim, né? Muito bem, é isso que eu tinha a explicar um pouco sobre o Big Bang. Para nós é muito importante, nós cristãos, por quê? Porque a gente vê aí uma afinidade da ciência com a fé. Eu acho muito interessante. Para mim não é coincidência, para mim é realmente providência divina, que o cientista que descobriu exatamente esse Big Bang tenha sido um padre da igreja. E um padre doutor em astrofísica, de altíssimo nível intelectual. Né? Então, isso fica aí, esse exemplo apenas de ciência e fé. Eu escrevi um livro, Ciência e Fé em Harmonia, esse livro aqui, né, onde eu descrevo essas coisas todas. Não só isso, mas muitas outras coisas, né, inclusive com testemunho de muitos e muitos cientistas católicos, como o doutor, né, por exemplo, Max Planck, os maiores físicos da Alemanha, né? Também aí do Dr. Pasteur, o pai da microbiologia, homens extremamente católicos, cristãos. O doutor, por exemplo, um dos cientistas americanos que descobriu, né, a carga do elétron, né? Dr. Millikan, Edward Millikan, catolicíssimo. Então, esse livro eu escrevi para que o jovem universitário não caia nessas mentiras de que tudo isso é obra do acaso. O acaso não existe. Né? Como diz um biólogo americano, Dr. Edward Cullen, Dr. Edward Cullen diz assim, a probabilidade do universo ter surgido por acaso é a mesma probabilidade de haver a explosão de uma tipografia e daí resultar uma enciclopédia toda ordenada. Quer dizer, o acaso ele não tem condição de gerar nada. O acaso é burro, o acaso é fruto de dois encontros fortuitos que pode gerar alguma coisa. Então, tá aí, um grande abraço a vocês, né? E se quiser aprofundar, esse livro mostra para você o que é essa realidade. Um abraço e fiquem com Deus.